Olá pessoal, vamos dar continuidade à aula. Vamos falar agora de tumor venéreo transmissível canino, que é popularmente conhecido como TVT. Essa alteração ele é bem comum, acho que vocês já devem ter visto no dia a dia, na clínica ou lido alguma coisa, e tem essa particularidade de ser um tumor que pode acontecer de maneira natural, mas também tem essa característica de ser transmitido de um animal para o outro. Essa transmissão pode ocorrer principalmente através da reprodução do coito, né, dos cães. Então, diferente do que eu estava falando da leucose, esse tumor então vai aparecer em cães relativamente jovens, né, de 2 a 8 anos, que é a idade reprodutiva dos cachorros. Então, animais que estão em fase reprodutiva, animais que estão entre 2 a 8 anos, animais que são inteiros, né, os animais que não são castrados, e que são fêmeas, porque são animais mais afetados. As fêmeas, elas têm um maior número de TVT porque um macho, que seja positivo ou não, né, ele tem a capacidade de se reproduzir com várias fêmeas. Então, um macho que tiver positivo com esse tumor, ele vai transmitir o tumor para muitas outras fêmeas. Então, esse tumor tem essas particularidades. Ele aparece com frequência nos órgãos reprodutivos, né, na vulva, no pênis, e aqui a gente observa essa neoplasia na vulva, é uma neoplasia ulcerada, que é hemorrágica e que ela só consegue aparecer em pele que tem algum ferimento, alguma abrasão, enfim, alguma porta de entrada. O tumor ele não aparece, não consegue entrar em pele íntegra, não tem esse poder de perfurar, né? Tanto é, e também não tem a capacidade de metástase, né? Dificilmente ele vai aparecer em outro órgão. Entretanto, o animal que lambe ou que coça, por exemplo, essa região, se ele tiver um ferimento na boca, o tumor ele pode aparecer na boca, né, ou em outra parte, onde tem alguma porta de entrada que esse tumor possa ser transferido. Então, tomar cuidado. Aqui é uma outra apresentação do pênis, né? E esse trabalho ele relata o tratamento com vincristine, né, que é o medicamento de eleição para o tratamento dessa alteração. Ele responde bem ao tratamento, acho que foi 3 meses de tratamento e ele já ficou com esse aspecto, o pênis desse cão. É frequentemente relatado, visto em cães de rua, mas em cães domésticos com lar, o proprietário sempre relata que o cachorro escapou, né? Aquela fêmea que estava no cio, que sempre foi bem cuidada em casa, nunca teve contato com outro animal, mas de um dia para o outro começou a aparecer essas alterações. Então, é animal que escapou para a rua, ou é o animal que tem uma casa que tem uma cerca que é espaçosa e os animais conseguem se reproduzir, copular através dessa cerca. Então, tomar cuidado. Aqui como a gente pode fazer o diagnóstico, que é através do, da lâmina, né? Pode fazer uma lâmina e as células podem se apresentar de duas maneiras, basicamente. O TVT ele pode se apresentar nessa forma plasmocitoide, com um citoplasma mais amplo, esse contorno mais ovoide e esse núcleo mais excêntrico, com essas vacuolizações no citoplasma. Ou TVT, essas células neoplásicas, podem se apresentar nessa forma mais linfocitoide, que é um contorno mais arredondado e com esse núcleo mais centralizado. E o citoplasma também aparecendo
vascularizações. O diagnóstico, na maioria das vezes, é feito através da citologia, quando é positivo, as células vêm em bastante quantidade, sim. Só em alguns casos que, tem que não está tão evidente essas células, aí tem que recorrer à a, a biópsia, né, para fazer diferenciação de outras neoplasias. Né? Ou muitas vezes tem que fazer até, inclusive, imunistoquímica, que é outro meio diagnóstico. Com relação à patogenia, eu vou falar mais para frente que é semelhante a de um outro tumor que eu já faço uma comparação. Então, aguardem um momentinho aí. Com relação aos tumores em felinos, é, a gente pode citar o carcinoma de células escamosas, que a gente sabe que não é uma alteração que é exclusiva dos felinos, pode aparecer em bovinos, em ser humano, em equinos, em cachorro, enfim, numa variadas espécies e que tem outros nomes, né? Pode ser conhecido como carcinoma espinocelular, carcinoma epidermoide, câncer de pele e entre outras denominações. É uma neoplasia que ela é maligna e que, por ser na pele, então, na maioria das vezes ela é diagnosticada, se o dono se preocupa, né, o diagnóstico pode ser feito com precocidade, porque como a pele é um órgão externo e que qualquer alteração já o dono percebe, se for cuidador já leva para o veterinário, então já consegue fazer o diagnóstico precocemente. Os animais que têm pouco pelo, que são mais branquinhos, né, com ausência de melanina, são animais que são mais propensos a ter esse tipo de alteração. Então, esse câncer vai aparecer no focinho, na orelha, no abdômen, onde não tem pelo, e nessas regiões que não tem pelo e é pouco pigmentado. Região periocular, é, na perivaginal, em bovinos, né, nessas regiões. E em gatos, essa alteração ela é encontrada com a maior incidência entre 9 e 14 anos, tá? E está relacionado principalmente com a radiação ultravioleta. Alguns trabalhos também falam da mutação desse gene P53, né, que está também relacionado com o aparecimento desse tumor nos felinos. Com relação à radiação ultravioleta, né, a gente pode separar esse tipo de radiação em 3 faixas de onda, mas a que é importante para o nosso estudo é a radiação UVB, que está associado ao aparecimento da neoplasia. Né? Essa radiação ela vai causar um dano celular. Por exemplo, estou tomando sol, ela vai fazer um dano no núcleo, né, do DNA. Então, na célula, essa radiação faz com que ocorra a formação de dímeros. Esses dímeros são a formação dessas aglomerados, né, de pirimidinas adjacentes e um filamento de DNA. Então, teve a exposição a esse agente neoplásico, ocorreu a formação desse dímero e a partir do então é acionado o mecanismo de defesa nessa célula, que é uma reparação que é pela via de excisão de nucleotídeos. Então, teve a lesão e então a via de excisão de nucleotídeos é acionada. Essa via de excisão ela é dividida em 5 fases. A primeira fase é o reconhecimento da lesão de DNA. Então, a célula vai identificar onde que está essa lesão de DNA. A partir de então, ocorre uma incisão de filamento de DNA de ambos os lados da lesão. Em seguida, existe a remoção da lesão
depois a síntese de um trecho de nucleotídeos e, finalmente, ocorre a ligação do trecho aos nucleotídeos adjacentes. Então, esse é o mecanismo natural que, em condições normais, né, vai ocorrer e a célula vai seguir a vida dela, não vai ter alteração nenhuma. Teve a lesão, teve essa ativação da via de excisão, ocorreu a correção desse erro e não se desenvolveu a neoplasia. Quando existe uma exposição excessiva à radiação UVB, acredita-se que essa via de excisão ela não dá conta de reparar essas células todas que estão sendo danificadas. Então, a partir daí, a, a liberação, né, essa via de excisão não vai dar conta de eliminar esses erros, e então as células vai começar a se duplicar, se multiplicar, formando essa neoplasia cutânea. Então, devido a um excesso de radiação e uma ineficiência dessa via de excisão de nucleotídeos, ocorre a formação do carcinoma de células escamosas. Tudo bem? Alguns trabalhos também relatam o papiloma vírus como um ajudante à formação dessa neoplasia. Nesse trabalho aqui, eles demonstram que uma célula que foi infectada pelo papiloma vírus, que é um vírus bem comum, tanto para humanos como para animais, essa célula foi infectada e, em seguida, foi exposta à radiação ultravioleta. Então, a associação do vírus com essa incidência da radiação ultravioleta gerou esse dano celular, mas a célula sobreviveu. Entretanto, teve esse dano no material genético dessa célula, resultando numa célula alterada que conseguiu se multiplicar. Então, a partir desse momento, ocorreu a formação desse carcinoma de células escamosas, que está sendo relacionado com o papilomavírus e a radiação ultravioleta. Então, esse tipo de câncer pode ter outras origens, né? A não ser somente a radiação ultravioleta. Pode ter algumas intoxicações, pode ter esses agentes infecciosos e muitas outros agentes podem estar envolvidos nessa patogenia também. Aqui é um gato com a região ocular totalmente tomada pelo carcinoma de célula escamosa. Não dá nem para saber onde está o globo ocular aqui nessa imagem. E é realmente isso que acontece, né? Aparece, provavelmente começou numa parte despigmentada, sem pelo, e foi crescendo, até que tomou todo o olho desse animal, que é despigmentado, ele é mais branquinho nessa região. Aqui nesse trabalho, esse felino está com carcinoma na ponta de orelha. Antes da cirurgia, eles fizeram uma limpeza, daí aqui está a neoplasia limpa, né? E tomando a maior parte da orelha esquerda desse felino. Aqui outras regiões que pode acontecer, aqui na ponta do nariz, do focinho, que é uma área sem pelo, e aqui na região periocular, nos tecidos anexos ao olho desse felino. Percebam que ele é um felino despigmentado, um felino branco, aqui e o tumor aqui invadindo o olho dele. Uma imagem histológica demonstrando aqui a malignidade do tumor. E a coloração que foi utilizada é a hematoxilina e eosina. Com relação às neoplasias em animais silvestres, a gente sabe que os animais silvestres
devido à expansão das cidades, devido à expansão da fronteira agrícola, eles têm perdido espaço nas florestas, no seu habitat natural. Então, os zoológicos eles se tornaram um abrigo artificial que serve para eles morarem e para serem estudados, né, também. E também como forma de conscientização das crianças e adultos nessa questão de ambiente. Só que o entendimento de neoplasia nesses dois ambientes é diferente. Por exemplo, no ambiente natural, se o animal tem alguma alteração, ele provavelmente ele vai ficar debilitado. Então, se ele fica debilitado, anêmico ou alguma outra alteração secundária ao tumor, esse animal pode desenvolver um parasitismo que já havia nele, mas esse parasitismo pode tomar conta do metabolismo, então ele vai ficar debilitado e pode morrer. Ou essa neoplasia pode fazer com que o animal fique mais fraco e se torne presa. Então, o diagnóstico nessas espécies silvestres que estão vivendo em ambiente livre é muito mais dificultado. Ou também como eles podem estar numa floresta de difícil acesso, até que o patologista, até que o veterinário tenha acesso ao corpo desse animal, ele já pode estar autorizado ou já pode ter sido predado por outras espécies de animais. Então, o diagnóstico de animais de vida livre, de neoplasias em animais de vida livre, ele é dificultado. Já a gente tem o outro lado da moeda, né? Nesse trabalho que a gente fez recentemente, a, a gente estudou, fez um levantamento de neoplasia em onças pardas. A gente fez um estudo retrospectivo e descobriu que nos anos anteriores a esse trabalho foram necropsiadas 10 onças pardas, sendo que 5 delas eram de vida livre e 5 delas eram de vida silvestre, né, de vida livre. De vida livre e 5 era de zoológico, então ficou meio a meio. Foram encontradas duas neoplasias. Só que essas duas neoplasias foram encontradas somente nos animais de zoológico, né, de cativeiro. A partir dessas informações, a gente consegue tirar algumas conclusões. Uma, os animais que estão em cativeiro, eles têm uma alimentação melhor, então provavelmente eles também vão viver mais, né? E sem contar que, como eles estão no ambiente controlado, qualquer alteração ou doença, provavelmente ele vai ter um veterinário ou uma equipe que está por trás que vai poder auxiliá-lo. Então, o diagnóstico vai ser mais facilitado, né? Nesse trabalho, um animal veio a óbito naturalmente, foi o cultecoma, foi um tumor ovariano, e o outro estava com um colangiocarcinoma, esse fígado aqui, que é o animal da foto, que devido ao estado dele, que estava muito debilitado, ele não estava respondendo ao tratamento, o prognóstico dele estava bem ruim, então ele foi eutanasiado. E além disso, geralmente esses zoológicos são perto de estradas que podem ter poluentes, então são animais que estão mais suscetíveis estão respirando esse ar poluído, então por viverem mais, então esses animais também têm mais chances de terem neoplasia. Num trabalho feito lá nos Estados Unidos, eles demonstraram que eles fizeram um levantamento com os felídeos que morreram num zoológico. Daí descobriram que 50% dos felídeos desse zoológico tinham neoplasia e metade desses animais que tinham neoplasia, a morte foi associada à, à neoplasia que eles tinham, né? Eu não sou especialista em onça, pardo, mas nesses animais desse estudo que a gente fez aqui, eles eram animais mais idosos, mais senis, né? Julgando pelos dentes que estavam mais gastos, enfim.
Então, com base nisso, a gente pode concluir que o zoológico ele é um facilitador de diagnóstico de neoplasia em espécies que estão sendo mantidas nesses estabelecimentos. Tudo bem? Com relação a tumores transmissíveis, né? Em silvestres principalmente. Esse animal aqui que não dá para ver muito a cara dele, por causa dessa neoplasia, é o demônio da Tasmânia. Igual daquele do desenho mesmo, que passava na TV. O demônio da Tasmânia, ele é um marsupial que vive na ilha de Tasmânia, só que nos últimos anos a população desses animais tem diminuído devido a um tumor transmissível, que é intitulado tumor transmissível do facial do demônio da Tasmânia. Esse tumor inicialmente aparece pequeno na região facial, na boca, no pescoço, só que com o passar dos dias esse tumor vai aumentando de tamanho e ficando bem grande, levando o animal ao óbito cerca de 6 meses, mais ou menos, depois do aparecimento. Só que o engraçado é que esse animal ele tem um hábito de vida que é sozinho, é isolado, né? Ele não vive em grupos. Então esse tumor ele meio que ele se adaptou a esse estilo de vida do demônio da Tasmânia para poder infectar mais animais. Então acredita-se que a forma de transmissão, como ele é agressivo, seja por forma de brigas, né? Um animal briga com o outro, esse tumor está na boca do animal, então transmite para outro demônio da Tasmânia. Outra forma de transmissão que é aceita ou descrita, seja por esse demônio que está contaminado, ele come uma fruta, alguma coisa e deixa no chão, então outro animal que vai comer essa fruta vai se contaminado. Então tem essa transmissão através de restos de alimentos, também pode ocorrer, também é descrito nesses animais. E é isso. Se a gente for comparar a transmissão, o relato dos dois, né? O TVT, isso aqui é um TVT em cão, isso aqui é o demônio da Tasmânia. O TVT é um tumor antigo e esse tumor facial ele foi relatado inicialmente em 1997, então ele é um tumor extremamente recente, né? Foi diagnosticado recentemente. E só que já está sendo acusado como um importante agente que está sendo responsável pela dizimação dessa espécie animal lá na Tasmânia. Quanto à patogenia, embora os dois sejam transmissíveis, mas há diferenças na transmissão na patogenia dessas duas neoplasias. Nessa primeira imagem aqui, nessa primeira parte, no A, é a transmissão, a patogenia do tumor transmissível do demônio da Tasmânia. Vocês já devem ter estudado a imunologia e vocês lembram do complexo MHC, né? Do complexo de histocompatibilidade. Essas células, elas podem, né, de maneira natural, né? O MHC pode ser duas classes. O MHC tipo 1, que praticamente todas as células do sistema imune expressam ela, né? E tem o MHC classe 2, que é expresso somente pelas células que são apresentadoras de antígenos. Então, aqui nesse tumor do demônio da Tasmânia, o que vai acontecer? Esse tumor ele vai apresentar aqui na membrana deles a semelhança vai expressar esse MHC tipo 1, classe 1 e MHC classe 2, ou seja, ele vai ser uma célula semelhante ao corpo do animal. Então, o sistema imune não vai reconhecer essa célula como estranha
então ele não vai causar mal nenhum, não vai incomodar o sistema imune, então ele pode crescer no hospedeiro e chegando a essa proporção, é, ficando extremamente grande, porque o sistema imune não vai interferir no crescimento dele. Tanto é que esse tumor ele toma grandes proporções, é, não se sabe ao certo o que leva à morte, né? Mas os trabalhos relatam que uma das causas ou é o grande tamanho que o tumor alcança, ou o animal também pode morrer por infecções secundárias ou outras alterações. Tudo bem? Com relação aos cães, ao tumor venéreo transmissível, aqui as principais lesões são nos órgãos genitais e, inicialmente, quando essa célula é transmitida para outro animal, é, essa célula vai chegar no metabolismo, do organismo desses animais e vão expressar essa substância, que é a TGF beta 1. Esse TGF beta 1 ele é uma citocina que tem a função de inibir linfócitos. Então, ela vai crescendo, essas células neoplásicas vão se multiplicando e vão liberando esse TGF-beta 1 que vai paralisar, vai impedir que o sistema imune do organismo vai impedir o sistema imune que incomode o crescimento dessas células neoplásicas. Isso é na primeira fase, que é chamada de fase progressiva. É, Posteriormente, na fase 2, que é chamada de fase regressiva, tem uma série de alterações, né, que a partir de então as células neoplásicas são reconhecidas e meio que tem é, e já são reconhecidas e já passam a ser destruídas, né? Diferente da célula do demônio da Tasmânia, que cresce naturalmente, isso aqui não vai acontecer no TVT. Por isso que aqui o animal leva à morte, que o tumor passa despercebido pelo metabolismo e aqui já tem esse reconhecimento do organismo do animal. E é assim que funciona esses dois tumores transmissíveis. Pessoal, essa foi a minha apresentação. Vocês podem entrar em contato comigo, se tiverem alguma dúvida, ou com o professor Edson também, não sei como que ele vai disponibilizar, mas quem quiser estar aqui meus contatos, pode, se quiser os artigos que eu usei de referência, também está aqui. E obrigado pela atenção e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida.